Olá a todos, eu me chamo Luan, estou acompanhado de Ricardo e nesse episódio a gente vai falar sobre a economia atual do município de Passira, sendo suas características e dados referentes ao setor econômico. E logo após, Ricardo vai falar sobre as jogosidades do espaço geográfico e de que forma elas são caracterizadas na região. Para começar, Passira é uma pequena cidade que se destaca por apresentar novas oportunidades de negócios e de empregos e pelo alto crescimento econômico, né? Só que, em contrapartida, o baixo potencial de consumo da população e a baixa regularidade das vendas durante o ano são fatores que acabam chamando a atenção negativamente. Assim, na atividade econômica da cidade, tem grande peso a parte da pecuária mista, com uma certa predominância na pecuária de corte. E na parte da agricultura, o forte é o milho, que tradicionalmente é um dos maiores produtores do estado, assim como o feijão, o algodão, tomate, pimentão e alguns outros. Vale destacar também o grande crescimento das culturas irrigadas de hortaliças na região vertente seca nos últimos anos. Assim, antes de dar continuidade, eu queria falar que, como os próximos tópicos são tópicos que requerem mais dados, mais estatísticas, assim, aí pode ser que fique um pouco mais chato, mas é interessante ver, principalmente pelo tamanho de Passíria, como ficam esses números sim, comparados a outras regiões do estado de Pernambuco. Assim, começando pela parte de empregos, na questão de empregos durante o ano, o município acumula mais emissões do que demissões. Isso já é bom para uma cidade que é pequena, de cerca de 29 mil habitantes. De janeiro a junho de 2021, foram registrados 86 admissões formais e 72 desligamentos, o que dá um resultado positivo de 14 novos trabalhadores, né? Que pode parecer um número baixo, mas dado em conta o tamanho da cidade, é um número bom. E ainda mais se comparado com o ano passado, que foi de apenas 4 só novos trabalhadores. Na região de Limoeiro, esse é o sexto melhor desempenho em termos absolutos. E levando em consideração a geração de vagas pelo tamanho da população, a cidade é a sétima que mais cresce na região. Além dos setores de fabricação e refino de açúcar e os produtos cerâmicos, se destacam também o aluguel de máquinas e equipamentos sem operador nesse sentido. E o município tem uma variação de empregos alta ao longo do ano, onde setembro, que por acaso é um mês após onde está sendo gravado esse episódio, costuma ser o mês mais positivo nesse sentido. Falando brevemente sobre a abertura de novas empresas e novos negócios, até julho de 2021, houve um registro de 12 novas empresas em Parceira, sendo que a maioria delas atua como um estabelecimento fixo. Esse número, mais uma vez, parece um número baixo e tal, mas se comparado com o ano inteiro do ano de 2020, do ano passado, dobrou o número de novas empresas registradas, porque durante 2020 inteiro foi registrado apenas 6. E na região do estado de Pernambuco inteiro, somavam-se 5.528 novas empresas. Então, um valor superior também ao desempenho do ano passado, já. Assim, partindo agora para o tamanho e o PIB de Passira, ela é o quarto município mais populoso na região do Limoeiro. Como já disse, com quase 29 mil habitantes. 28,9 mais especificamente. O PIB da cidade é de cerca de 200 mil, sendo que 55% desse valor vem da administração pública, seguido de serviços essenciais e agropecuária. Enquanto o setor de indústria, por incrível que pareça, é o que tem menor participação na economia da cidade, né, com cerca só de 3%. Com essa estrutura, a gente vê que o PIB per capita de Passira é de R$ 7.200. É um valor pequeno, assim, se comparado ao da região de Limoeiro, por exemplo, que é de 9.500, e da região de Recife, né, da capital do estado, que tem um PIB per capita de 26,4 mil, quase 27 mil reais. Assim, falando agora sobre o potencial de consumo da população, o município ele possui 1.300 empregos com carteira assinada. E as ocupações predominantes desses trabalhadores é na parte do setor administrativo e de assistente administrativo, seguido por vendedor de comércio varejista e de agente comunitário na área de saúde. A remuneração média desses trabalhadores formais é de cerca de R$ 1.600. E, mais uma vez, se comparado à média do Estado, acaba ficando abaixo, pois o Estado tem uma média de 2,2 mil, 2.200. A concentração de renda
entre as classes econômicas em Passira pode ser considerado normal até, e é relativamente superior até à média estadual. As faixas de menor poder aquisitivo participam, claro que, da maior porcentagem dessas remunerações da cidade, com quase 74%, enquanto as classes mais altas representam apenas 2%, né? Assim, a gente destaca a maior participação das classes mais baixas na composição da renda da cidade, tendo uma concentração de 22,3 pontos percentuais, maior que a média estadual. E já na faixa de alta renda na cidade, possui uma participação 16 pontos abaixo da média estadual. Por fim, do total de trabalhadores, as atividades que mais empregam são no setor de administração pública em geral, feitoria de aviões, e na fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção em geral, e no setor de carga e descarga da cidade. Então, isso foi um pouco sobre a economia da atual Passira, né? Eu espero que vocês tenham gostado e para dar uma oportunidade ao episódio, vou dar a palavra para Ricardo agora para falar para vocês sobre as rugosidades no espaço geográfico. Pode falar, Ricardo. Meu nome é Ricardo e eu falarei um pouco, como o Luan mesmo disse, sobre as rugosidades do espaço geográfico. Primeiro, a gente tem que ter uma noção do que são rugosidades. Rugosidades são alterações do homem, que elas são feitas no passado, mas elas ainda hoje mostram suas características, suas marcas. Em Passira, temos algumas rugosidades que se apresentam dessa forma desde a formação populacional, já que o início de Passira, né, de onde ela se iniciou, ficava numa região transitória entre a cana-de-açúcar e a pecuária. E daí o povoamento começou a ficar naquela região, vilas foram criadas e o espaço foi começando a se alterar. E até hoje, que eu apresento atualmente, se apresenta Passira, vai se alterando. Outras marcas de rugosidade são na formação da população negra dessa região. Todos sabemos que com a escravidão, muitos negros fugiam das condições terríveis em que viviam, em busca de condições melhores, de liberdade, entre outras coisas. E, em decorrência disso, foram criados os quilombos. Em Passira, né, os quilombos foram criados em áreas mais altas, pensando na questão da proteção e da segurança daqueles que viviam. Então, essas regiões foram alteradas, e até hoje, os quilombos ainda são habitados, demonstrando que as alterações naquele espaço continuam. Essa região também se apresenta rugosidades devido à produção agrícola e pecuária, como o próprio Luan falou, é um dos fortes dessa região. E devido a isso, todos sabemos que a produção agrícola ela atinge o espaço, né? Ela modifica o espaço, desde que você desmata para produzir outro tipo de coisa. E a pecuária também desmata não, né? Ela muda o espaço, que ela precisa se alimentar, ela precisa de uma área de pasto, entre outras coisas. A Passira, por ser uma região de destaque nessa produção alimentícia, tem um de seus destaques como o milho, que é o forte Passira, sendo o milho até sendo enviado para outros lugares. E todas essas mudanças no espaço, também a agricultura também traz outras mudanças no espaço que às vezes não são visíveis. Quer dizer, são visíveis, mas não, não, não são ligados literalmente à agricultura em si, mas como essa agricultura vai ser escoada, porque precisa de estradas modificam o espaço, tudo vai se alterando, todas essas ações do homem que vão alterando o espaço. Também temos essa alteração do espaço de um jeito que parece que não tem, mas tem. Como posso exemplificar para não ficar algo muito vago? Por exemplo, o turismo. As trilhas de motocross, certo que ela não altera o espaço geral em si, o macro. Contudo, toda vez que você tem trilha, você tem um caminho. O caminho, ele é uma alteração no espaço presente. Então,
Essas trilhas vão alterando aquele caminho e vão modificando o espaço. Ações do homem, obviamente. E com isso, eu vou terminando o assunto de rugosidade do espaço geográfico. Espero que o nosso podcast tenha sido bastante informativo e agradeço a todos que tenham escutado. É isso então. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenha sido algo interessante de se ouvir, de se assimilar. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mais uma vez. E é isso.